vira e mexe, a gente sempre volta pra esse assunto. Esse assunto sempre volta pra mídia de alguma maneira ou outra. A gente teve aí falas recentes, né, da nossa gestão, que colocaram, assim, em prova, né, se esporte é esporte. Eu já fui jogador profissional de esportes em alguns jogos diferentes, 3 jogos. Eu já fui jogador profissional de Dota, na época que o Dota 2 tinha acabado de lançar ali. Eu já fui também atleta profissional de Rainbow Six Siege, bem no inicinho, já fui também. E em joguinho de luta também, eu já joguei alguns campeonatos. Pra jogo de luta é um pouquinho mais complicado, porque é uma carreira solo, né? Então assim, já antecipo, né? Na época não, esporte não era nada na época. Esporte era... O que eu escutava de todo mundo era assim, você fica jogando esses joguinhos aí, isso daí não vai dar futuro nenhum. Mais um dia com a luta do Free Fire, né? Que deixa isso aí, ó. A cara da criança. Porque realmente era muito difícil você ver alguém que vivia de esporte na época, né? Mas só que na época eu já achava que sim, assim, a minha rotina era uma rotina esportiva. Eu tinha um tempo específico pra poder treinar, eu tinha um tempo específico pra poder me reunir com o meu time, eu tinha um tempo específico pra poder ter partidas amistosas. Então, assim, é exatamente como num esporte tradicional. Eu acho que realmente o que não dava pra poder fazer era viver disso. Mas a gente sabe que a realidade mudou, né? Então, assim, ao meu ver, foi uma colocação extremamente infeliz, né, da gente de retirar, ainda mais porque uma coisa muito importante que pouquíssima gente sabe, tá? Mas só que o Brasil, ele exporta muito jogador profissional de jogos eletrônicos. O Brasil tem jogadores de FPS muito bons. O Brasil é extremamente forte em jogos de cartas também, TCG Games. PV, por exemplo, já ganhou 4 Pro Tours de Magic, tanto que tem até uma carta do Magic que foi feita em homenagem a ele por um Pro Tour que ele ganhou. O Brasil tem uma cultura muito forte em jogo de luta também. Quando você pega a EVO, que é o principal campeonato de jogo de luta que sempre teve, na verdade, no último EVO a gente teve jogadores que ranquearam no final. Isso vem muito da cultura do Brasil. Ela sempre girou muito em torno de jogo. A gente teve uma cultura muito forte de lan house, a gente teve uma cultura muito forte de fliperama, porque era difícil ter videogame aqui no Brasil. Assim, eu lembro que na época que tinha Grand Chase também, quase o top 10 inteiro era brasileiro, porque a galera ficava maluca nas lan houses jogando Grand Chase. Tibia por muito tempo teve também top brasileiro. Então assim, acho que o Brasil, ele é um país que ele tem muita proeminência em esportes, e eu acho que é o país que, assim, que mais desrespeita o cenário interno, sabe? Porque, assim, se você pegar gente que é um pouquinho mais velha, esse pessoal mesmo já vai falar que... jogo é coisa de vagabundo, de gente que não quer trabalhar, etc. Não vai trabalhar não, vagabundo? Você vive de quê, desgraça? Se a gente tivesse, assim, um pouco mais de incentivo, seria muito legal de talvez conseguir estimular isso no Brasil, né? Como vários outros países fizeram. A Coreia do Sul, por exemplo, tem um estímulo enorme para esportes. E olha só onde que os caras estão, né? Os caras, basicamente, assim, engolem quase todo jogo competitivo que tem, porque lá é uma coisa aceitável, lá é uma carreira bacana de se ter. Eu tenho um histórico também de jogos profissionais, eu fui jogador profissional do CS em 2017, 2018. Claro, naquela época, em 2015, 16, 17, não era tão forte quanto é hoje em dia, obviamente, mas existia um movimento lá dentro, pelo menos na parte do CS, que a gente sim considerava bastante como esporte, porque a gente dedicava muito tempo da gente para poder fazer aquilo acontecer, e também porque existiam empresas que pagavam salários duvidosos, mas pelo menos davam um incentivo pra você pagar sua conta de luz enquanto seu PC tá ligado. Eduardo, acorda, filho. Vai jogar, caralho. Ranqueada. Sai dessa cama, mano. Hoje em dia nem se compara, obviamente, e pra mim, com certeza, esporte é esporte. Claro, cada jogo vai ter uma demanda diferente da sua psique, da tua capacidade, mas, cara, se for assim, então xadrez não pode ser esporte. Qual é a métrica? Onde é que é a linha que a gente vai dividir? O que é o esporte só pode ser algo físico, bruto. Não é. Eu não acho assim, eu não vejo desse jeito. Eu concordo, eu tava aqui você falou, a única contribuição que eu ia conseguir fazer seria puxar essa, porque eu acho que, assim, o que diferencia o esporte de um jogo, né? Tipo, um esporte tem jogadores e tem regras. O xadrez é um jogo e é um esporte. Eu acho que o esporte, ele é qualquer jogo que é institucionalizado competitivamente pra, enfim, de alguma maneira oferecer algum nível de estrutura que permite que a pessoa siga uma carreira naquele jogo. Em algum momento, futebol 1600 e bolinha, sei lá quando é que foi inventado futebol, que aí acho que o que diferencia o esporte e o esporte pra mim é que de um eu entendo mais ou menos e do outro eu não entendo porra nenhuma. Mas a linha tênue entre esporte e jogo pra mim perpassa justamente por já existe dentro desse jogo uma estrutura institucional, social, que garante que as pessoas podem seguir carreira e disputar
possibilidades de vida através disso que originalmente é um jogo, aí eu acho que essa é a configuração de esporte. A gente vai ter esportes que vão ser mais físicos, esportes que vão ser mais mentais. Tudo que é mental é físico, até essa linha é muito também tênue, né? O que é, por exemplo, eu, assim, mentalmente, na minha cabeça, eu sou a melhor jogadora de LoL do mundo, mas agora me bota ali no meio de teamfight pra acertar o clique. Não vou. Jogando e dando dicas. Então, eu acho que, de certa forma, acho que essa do xadrez, pra mim, mata um pouco mais dessas definições e ajuda um pouco mais a esclarecer essas coisas, né? Eu entendo que talvez a discussão, quando a gente parte lá pra essa questão um pouco mais, assim, política de investimento, aí existem outras coisas que entram na jogada, né? Que a gente tá saindo de uma coisa que não é tão linguística, a gente tá partindo pra uma coisa que é mais ali estrutural, social, que, por exemplo, o Ministério dos Esportes, grande parte dos investimentos é voltado para os esportes físicos tradicionais, e construção de estádio, construção de zona recreativa e esportiva em comunidades, enfim, é um investimento que é voltado para esse cenário que, por mais que os dois sejam esportes, são dois cenários diferentes, né? Eu vi uma discussão muito interessante num podcast que eu escuto sobre como talvez faça mais sentido a nível político o esporte não entrar na pauta de esporte, mas entrar na pauta de tecnologia. Porque aí você entra, mesmo sendo um esporte, entre aspas, você justifica os investimentos em criação de lan house cooperativa em comunidade, você consegue justificar um pouco mais o uso desse dinheiro para outras funções dentro daquele ministério. Eu acho que faz mais sentido, sim, a gente começar a investir nesse tipo de coisa, só que isso passa por ser uma coisa mais acessível, mais institucionalizada, e talvez realmente o Ministério do Esporte não seja o melhor lugar. Mas se não for, tem que ser algum outro lugar. Acho que a gente tem que começar a brigar mesmo com quem quer que tenha sido eleito, com quem quer que esteja no poder, foda-se o que merece investimento. Eu acho que esse é o Exatamente. ponto. Sabe, eu acho que a gente finalmente chegou num ponto onde eu acho que a tecnologia tem o potencial de ser acessível o suficiente para se tornar uma política pública.